Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vou fazer uma revisão para a prova de História de sexta-feira, ok? Eu estou com um problema no PowerPoint, então não consegui preparar essa aula usando o PowerPoint. Eu estou usando então um esquema de Word. Talvez apareça pequeno aí no YouTube, mas vocês têm esse esquema em mãos, né? Eu estou mandando a aula gravada, né, eu falando, com um, 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 um anexo separado com esse documento. Se vocês não conseguirem enxergar muito bem na tela em que eu falo, vocês vão acompanhando pela leitura do documento de vocês. Tudo bem? De toda forma, ou eu ia gravar só eu falando, aparecendo na minha imagem eu falando, né? Então estou aproveitando e falando usando esse documento que vocês têm em mãos. Então o que eu fiz? Eu coloquei reproduzir as questões do formulário da aula 17 e da aula 18, que tem a matéria da prova. Então vou usá-las como referência, essas questões, para a gente poder fazer a revisão. Beleza? Bom, então a matéria da prova é o quê? Império Bizantino, quer dizer, a civilização bizantina e os francos. É isso que vai nos interessar. Então nessa aula 17 eu coloquei questões sobre o Império Bizantino. Lembrando que o Império Bizantino é o nome que nós damos hoje ao Império Romano do Oriente. Tá? É a mesma coisa. Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Ok? Esse império era um império cristão, né, como tinha sido o antigo Império Romano do Ocidente. A capital do Império Bizantino era a cidade de Constantinopla, antigamente chamada de Bizâncio, por isso que ele foi chamado de Império Bizantino, com uma monarquia centralizada, né, absolutista, despótica, que era a figura daquele imperador romano poderoso. A língua do império era o grego. Esse império dominou o Mediterrâneo Oriental, se beneficiou da sua posição geográfica, convivendo com um grande desenvolvimento comercial e urbano, lá naquelas rotas de especiarias, né, do Oriente, as especiarias das Índias, da China e tal. Então era um império que tinha um comércio muito desenvolvido, cidades desenvolvidas, era um império cristão, com uma igreja separada de Roma, na igreja ortodoxa grega. A separação formal só aconteceu no século XI. Mas na prática já havia essa separação aí na Alta Idade Média, né, que é o que nos interessa do Império Bizantino. Esse império sobreviveu às invasões bárbaras. Aquela primeira invasão bárbara dos germanos, a primeira invasão ocorre também no Império Bizantino, no Império Romano do Oriente. Só que o Império Romano do Oriente conseguiu tirar os invasores do seu território. Aí os bárbaros destruíram o Império do Ocidente, mas o Império do Oriente também sofre uma invasão, mas ele consegue sobreviver. Então coloquei nessa questão o seguinte: são aspectos da história do Império Bizantino. Todos esses itens têm a ver com o Império Bizantino, menos um deles. Na letra A fala assim: era uma civilização cristã, baseada na Igreja Ortodoxa Grega. Perfeito. Tá correto isso. B. Possuía uma monarquia descentralizada, com poder nas mãos da nobreza feudal. Aí está errado. Porque a monarquia era centralizada e não havia nobreza feudal, né, no Império Bizantino. A nobreza feudal é uma nobreza típica ali da Europa Ocidental, com vassalagem, suzerania e tal. Então está errada a letra B. C. Era um outro nome do Império Romano do Ocidente, com capital em Bizâncio. Não, era um outro nome do Império Romano do Oriente. Então a letra C está errada. D. Foi destruído pelos árabes muçulmanos que tomaram Constantinopla. Não, os árabes muçulmanos conquistaram parte do império, mas não tomaram Constantinopla. O império sobreviveu. Saiu errado Constantinopla, é Constantinipla, né? Constantinopla. Agora que eu reparei. Isolado das principais rotas comerciais do Mediterrâneo, tinha uma sociedade ruralizada. Errado, não estava isolado das principais rotas comerciais do Mediterrâneo, ao contrário. Ele era um dos centros dessas rotas comerciais, né? E a sociedade era uma sociedade rural no sentido de que toda a sociedade pré-industrial tem uma parte da população, né, no campo. Agora, para o padrão da época, era uma sociedade com cidades muito desenvolvidas. Então a resposta é a letra A. E dos imperadores do Império Bizantino, só um vai nos interessar, que é o Justiniano I, Justiniano o Grande, que tomou várias medidas, se destacou em seu império por várias realizações. O reinado dele foi marcado por vários acontecimentos famosos, menos um deles, que aparece aí nessa questão. Vamos lá.
A. Ele codificou o direito romano. É verdade. Ele pegou as leis romanas, as leis do direito romano, né, e juntou tudo num único corpo jurídico chamado Código de Justiniano, Corpus Juris Civilis. Então está verdadeiro isso, não é essa a resposta. B. Domínio do Mediterrâneo. Realmente o Império Bizantino na época dele dominou o mar Mediterrâneo. Está verdadeiro. C. Conquista do norte da África e da Itália. É verdade, ele conquistou a Itália e o norte da África. Está verdadeiro isso. D. Epidemia de peste bubônica. Sim, foi a praga de Justiniano, né? Foi uma peste bubônica que matou gente adoidada no Império. E letra E. Guerras contra a Arábia Islâmica. Está errado porque o Justiniano, quando ele morreu, o Maomé não tinha nem nascido ainda. Então não tinha árabe islâmico. Ele não lutou contra os muçulmanos, simplesmente porque os muçulmanos não existiam. O império dele também, no reinado dele, que ocorreu aquela revolta de Nica, né? Aquela revolta popular em Constantinopla, que também matou muita gente, né? A população insatisfeita com os impostos elevados. Por que os impostos elevados eram altos? Porque o Justiniano vivia em guerra, gastava muito dinheiro, né, com as guerras, com as atividades militares. Então os impostos eram elevados, né? E havia também muita controvérsia religiosa no Império Bizantino, várias discussões a respeito de assuntos ligados ao próprio cristianismo, a natureza de Jesus, culto de santo e tal. Aquilo gerava muito confronto, muita disputa teológica que virava disputa violenta, de rua, né? E juntou a questão dos impostos, estourou a tal revolta de Nica, que foi precipitada até por uma briga de torcidas, né, de corrida de biga, né, fosse uma carroça, né, que disputava a corrida lá na antiguidade. Foi no reinado dele. Agora o reinado dele foi o principal do Império Bizantino. Teve esses problemas, né, mas foi o principal dos imperadores bizantinos. Bom, aí na aula 18 eu perguntei sobre os francos. Lembrando que os francos constituíam um dos povos germânicos bárbaros que invadiram o Império Romano do Ocidente. Eles ajudaram a destruir o Império Romano do Ocidente. Os francos se fixaram na França, que tem esse nome por causa deles. Antigamente a França era chamada de Gália, né? E os francos criaram o reino germânico mais importante da Alta Idade Média. Os francos foram governados por duas dinastias, vocês estão bem lembrados. A dinastia Merovingia, onde de uma forma geral os reis eram fracos, e a dinastia Carolíngia, com monarcas mais poderosos. Então, sobre o rei franco Clovis, ou Clodovec, né, que vai ser o primeiro dos reis francos, assinale a alternativa incorreta. Está tudo certo, menos um dos itens. Vamos ver. Foi um monarca da dinastia Merovingia, verdadeiro. Foi ele que iniciou a dinastia Merovingia. B. Unificou as tribos francas e expandiu seu território pela Gália, pela França, verdadeiro. Ele unifica essas tribos e estabelece um reino franco na Gália. C. Capturou Roma e Ravenna, destruindo o Império Romano Ocidental. Está errado. Ele não conquista Roma, não conquista Ravenna, ele não destrói o Império Romano do Ocidente. Ele conquista uma parte do Império Romano do Ocidente, que era parte da Gália. D. Converteu-se ao catolicismo, assegurando a sobrevivência da Igreja de Roma no Ocidente. Verdadeiro. A igreja no Ocidente era protegida pelo imperador do Ocidente. Quando o imperador do Ocidente desapareceu, o Império do Ocidente desapareceu, a igreja ficou sem proteção. Mas o Clovis se converteu ao catolicismo, e aí a monarquia franca, a monarquia francesa, assumiu a proteção da Igreja Católica. Por isso que a letra E está certa também. Protegeu o clero católico e obteve legitimidade religiosa para a monarquia francesa. Quer dizer, a igreja passou a defender a ideia de que o monarca francês era sagrado, era rei por a vontade de Deus. Então surge aquela aliança entre a igreja e a França. Na outra questão, eu perguntei sobre o Carlos Martel. Na época da dinastia Merovingia, pessoal, de uma forma geral, como falei, os reis ficaram fracos. Aí quem de fato passou a mandar na França foram os mordomos do palácio, ou prefeitos do palácio, ou majordomos. Eles eram uma mistura de ministro com os generais, né? Um cara que tinha teoricamente ele estava abaixo do rei, mas como o rei era fraco, ele na prática é que controlava o reino, né? Era um super ministro e ao mesmo tempo um grande comandante militar. E o Carlos Martel foi o mais famoso majordomo. Por quê? É por causa da letra A, porque ele derrotou os invasores muçulmanos da França, contendo a expansão islâmica na Europa. Realmente, os muçulmanos que haviam dominado a Península Ibérica, a Espanha, invadiram a França e tentaram conquistar a França, só que o Carlos Martel derrotou os invasores na Batalha de Poitiers.
contendo com isso na expansão islâmica no continente europeu? A resposta é a letra A. B. Por criar o Império Carolíngio na Europa Ocidental. O Império Carolíngio vai ser criado pelo filho dele, Pipino, e foi ampliado pelo neto dele, Carlos Magno. C. Por expandir o poder franco na Península Ibérica e na Grã-Bretanha. Não, na Península Ibérica os muçulmanos ficaram dominando e a Grã-Bretanha era dominada por um outro povo bárbaro, os anglo-saxões. D. Por ser coroado restaurador do Império Romano pelo Papa Leão III. Não, foi o neto dele, Carlos Magno, que foi coroado. Por expulsar os bizantinos da Itália, favorecendo os católicos em detrimento dos ortodoxos. Não, ele não expulsou os bizantinos da Itália, ele nem chega a conquistar a Itália. Então a resposta é a letra A. 5. Na história dos francos, os missi dominici eram. Isso é uma letra C aí errada, né? Eu não sei se no original de vocês apareceu. Essa letra C está esquisita aí no item A. É o seguinte, os missi dominici, eles foram figuras do Império Carolíngio, sobretudo na época do Carlos Magno, o imperador mais importante entre os francos. O Carlos Magno que foi coroado restaurador, né, do Império Romano pelo Papa Leão III. E o Carlos Magno dividiu o Império Carolíngio em pequenos distritos, pequenas províncias, né, marcas, condados e tal. E colocou para governar essas províncias nobres da sua confiança, que eram conhecidos como vassi dominici, os senhores vassalos do imperador. Mas para evitar que esses vassalos tivessem muita autonomia, o Carlos Magno enviava emissários para fiscalizarem as ações desses vassi dominici. Esses enviados, esses emissários, eram chamados de missi dominici, os senhores em missão, né, que tinham a missão de fiscalizar os vassalos do rei. Então, na letra A fala assim, que eram os novos monarcas dos reinos que surgiram com a dissolução do Império Carolíngio com o Tratado de Verdun. Realmente, o Tratado de Verdun levou à divisão do Império Carolíngio. Mas os missi dominici não eram os reis. Os missi dominici era um funcionário do rei, né, um nobre funcionário do rei que fiscalizava a nobreza. Então, não são os reinos, os monarcas dos reinos. Está errado. B. Eram os funcionários enviados por Carlos Magno para fiscalizar os nobres vassalos que governavam os distritos do Império Carolíngio. É isso. Está correto. C. Intelectuais responsáveis pelo renascimento carolíngio, que recuperou a antiga cultura clássica greco-romana na França. Realmente ocorreu esse renascimento carolíngio. Mas não foram os missi dominícios responsáveis por isso. Os responsáveis foram professores, educadores, intelectuais da Igreja Católica, do clero. Muitos monges, principalmente. Então está errado. D. Missionários católicos, responsáveis pela difusão do cristianismo entre os povos pagãos da Europa. Não. Não são missionários católicos, são nobres em missão de fiscalizar o império, não praticar trabalho missionário, de catequese ou coisa parecida. Senhores feudais que, com grande autonomia, assumiram o poder local nos condados e marcas do Império Carolíngio. Não. Ao contrário, os missi dominici eram os nobres que evitavam que os vassalos adquirissem autonomia. Ok? Então, em linhas gerais, foi o que eu perguntei e eu vou cobrar nessa base também na próxima prova. Tá? De toda forma, a gente vai ter mais uma aula na sexta-feira, né? E na sexta-feira a gente tira mais dúvidas sobre esse assunto. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.